Saudações, caros internautas, sejam bem-vindos a mais um Gela Podcast com Kennedy Muxissoi. Hoje temos a grata honra de termos do nosso lado, nos nossos estúdios, um jovem empreendedor promissor, ousado nos seus negócios, tenha vindo a marcar passos, mas passos firmes. E como não deixaria de ser, será mesmo ele, em voz viva, vai nos dar aqui luzes daquilo que é os seus negócios e dizer-nos como é que ele chegou ao patamar que está. Estamos a falar concretamente do jovem Adão de Souza. Adão, seja bem-vindo ao Angela Podcast. Muito obrigado pelo convite. Sabe que levou tempo para poder dar o sim. Esquivaste muito. Sim ao programa, não é? Sendo alguém que eu tenho muito respeito e consideração, então tive que dar o sim o mais rápido possível, para não beliscar aqui as nossas boas relações. Verdade, Angela Podcast agradece. Interpessoais. Certo. Ok, como disse bem, eu sou o Adão Souza, estou cá nos estúdios da Zila Podcast para tentar explicar um pouquinho a tua trajetória, minha trajetória, humilde, digamos, né? Como bem sabem, que eu venho de uma família humilde, os meus avós, penso que todo mundo conhece, que eu venho de uma família de religião, meus avós foram pastores, certo. Meu avô de parte materna e também o outro da parte paterna, que descansa em paz, a sua alma que Deus a tenha, que é o velho Jeremias. Okay. Em suma, que eu venho dessas raízes de família humildes, essa humildade e misturado com algum sofrimento lançou-me muito cedo ao mundo da batalha. Okay. Mas isso aí vamos entrar depois. Queria mesmo saber o nome do bilhete. O nome do bilhete, Adão Ludovino de Souza. Adão Ludovino de Souza. Certo. Sim, senhor. E quando as pessoas olham para o Adão, hoje é o Adão dos anos idos que têm, hoje é aquele Adão que todo mundo olha e admira. Penso que algumas pessoas admiram, mas dizer certo. Que onde nós nascemos dificilmente somos considerados totalmente admirados. Certo. Há quem diz que se queres ganhar admiração, respeito, se calhar tens que sair da zona certo. Onde você nasceu. Também defendes isso? Não, eu não defendo, porque eu respeito. Okay. Respeito todo jovem do meu tempo, que eu vi, cresceu comigo, porque todo mundo sabe que eu sempre gostei de desporto. Eu fui um grande ponta de lança. Okay. Na altura nós tínhamos a equipa na Central, onde eu era o ponta de lança da equipa, e o Raul da Académica do Sul jogava também conosco e era quem me servia. Sempre gostei de jogar futebol e fui um grande ponta de lança de faro de golo. E aí só até quando eu falo isso levam por ironia, mas é verdade. Quem me conhece sabe que eu sou amigo do desporto desde os tempos idos. E a esse tempo, boa parte dos jovens do meu tempo, uns foram prosperando, foram seguindo para frente, e eu olho esses jovens com muito respeito e admiração. Agora, dizer que as pessoas têm que fazer comigo, penso que as pessoas não são obrigadas, mas eu respeito todo jovem do meu tempo, tanto é que uns passaram por esse programa e eu partilhei e disse não, realmente é um convite assertivo. O Adão é um jovem que nasceu cá, viveu uma boa parte da sua vida cá, mas sei que também teve um tempinho, teve que sair e retornar. Queres falar um pouco da experiência de vida, o facto de ter vivido, sei que viveu no Lubango, viveu uma parte em Luanda,
como é que é um jovem ter a idade, ter que ter esses desafios, abandonar quase que a mãe e o pai para seguir o seu rumo? Digamos que é um passado muito difícil. Eu pessoalmente passei por uma situação, muito difícil. Muito difícil por parte dos meus pais, porque não lhes vi casados, né? Tão logo nós nascemos, porque todo mundo sabe, né? Nós somos gêmeos. Certo. O Adão é gêmeo, com uma menina, e lamentavelmente ou infelizmente meus pais separaram-se na terra idade, e sabes, quando os pais se separam, Os filhos os filhos sofrem. Então, diante dessas circunstâncias, vivemos aqueles momentos, porque a mãe também não tinha grandes possibilidades. Ora estamos no tio fulano, ora estamos na tia fulana em Cabinda. Então, isto é um cenário que ocorreu, e depois ocorreu aquele período turbulento também das guerras que tivemos aí em 89, 90, não, 91, 92, Yeah. as ocupações, libertações. Então, fomos crescendo com esse cenário. Então, penso que eu tenho um passado muito difícil, muito desafiador, mas ainda assim, quando vinha crescendo, penso que, sem medo de errar, eu cresci muito cedo. Não sei se foram esses sofrimentos, essas dificuldades de vida que me tornaram precoce. Acho que eu fui precoce. Fui precoce porque a essa altura passamos por muitos, mais uns bons bocados com a vida. Tivemos N situações para poder se perder na vida. Okay. O Adão Sousa teve essa oportunidade, porque depois desse período das guerras, eu me recordo que eu estava em Cabinda, refugiado na altura, e torno a voltar ao sonho em 94. Em 94, me recordo muito bem, vivíamos ali na rua, dos... onde está aquela antiga discoteca, como é que chama? Luvúvamo. Sim. Na rua do falecido Boa. Não, penso que sim, mas não. Na rua da discoteca Luvúvamo. Tinha aí um quintal onde a mãe arrendava. Saímos de Cabinda para ali. Só que a esse período não ficamos também muito tempo. Segui para Luanda. Eu fico em Luanda em 94. Fico em Luanda até 97. 97, vivendo na Samba, ali nas bombas. Okay. Da Samba, aí ao lado do comissariado. Okay. Adão viveu aí muito tempo com a tia Bela Gemias. Foram bons momentos também, mas acompanhado sempre com dificuldades, porque, sabe, foi um momento que as famílias abandonaram o sonho através dos conflitos armados que existiam, né? E foram atrás de melhores condições de segurança através do conflito armado. E eu fiquei esse tempo até 97, torno a regressar para o sonho. Assim que eu regresso no sonho, volto já na mãe. Okay. Volto na mãe. A esse tempo aí as coisas começam, porque eu saio de Luanda, onde na casa da tia existia muito rigor. E quando eu volto, eu sonho, digando que eu tive N chances, mas alguma coisa de me perder. É uma história muito triste, mas muito triste mesmo. Deus é bom. Deus é bom, porque neste período os desafios começaram. Porque quem me conhece, eu fui dos pop cross, também bailarino. Ok. Fui um grande bailarino. Antes mesmo também fiz hip hop. Ok. Que naquele tempo todo jovem era underground. Ok. A nossa cultura ali no 1º de maio, tínhamos lá uma tabela. Todo jovem naquela altura quis fazer hip hop e jogar basquete. Okay. Eu passei
daquela tabela e também fui bom, dado a minha altura. Fui bom de basquete também, joguei realmente. Mas não só nesse período, depois surgiram os momentos dos grupitos. A gente tinha os grupos de danças e também existiam aqueles momentos de outros grupos, tipo os confrontos. Porque nessa altura sabe que se tu vais num bairro, encontras lá os outros jovens desse bairro. E aí sai a porrada. As de tu se não tens garra. Aí mesmo é te baterem, é te pancarem. E graças a Deus nunca me pancaram. Ou porque também não sei. Sempre fui alguém, naquele período, até muito mais humilde. E eu sempre soube estar no meu canto, no meu lugar. Então, quanto a isso, também não permitia que alguém se metesse comigo. Certo. Então, nessa altura, não resistei a alguém ter confrontos comigo, né? Mas, em contrapartida, tivemos também aquelas influências da Chimbidisco. Éramos muito quase jovens. que muito jovem, mas já frequentava a discoteca Chimbidisco. Entramos no mundo da bailada muito cedo. Quando eu falo que o Adão Souza teve momentos de, por um pouco, ia se perder, por essas razões. Começamos a curtir muito cedo. Quem é do sonho de 97, 98... Até os anos 2000. Sim, quem não conhece o Adão, não conhece os Pop Cross, não conhece ali na Central os Pop Cross, não viveu no sonho. Ele não viveu no sonho. Nós fomos um grupo muito consistente. Muito conhecido. Né? Consistente, conhecido porque, para não dizer que éramos um dos melhores grupos que mais dançava. Naquele tempo era se calhar o pop, se a memória numa atração. Tinha aí na altura bons dançarinos, como por exemplo o Pajó, o Daleves, que dançava conosco também. E tinha o Zé Cadodo, o Miguelito, depois tornou-se o Zé Cadodo como DJ. Então, naquele período, era um período muito turbulento. Porque nós, mas era normal, uma fase de afirmação, né? Sim, era normal, mas olho a transição da adolescência para... Olho para aquilo, por um lado, como vantagem, certo, e por outro lado, como desvantagem. Porque hoje consigo notar aquilo, eu tenho medo que o meu filho passe por aquilo. Eu tenho medo. Por isso que eu disse que eu tive tudo para se perder na vida. Tanto é que nesse período nós já estamos a curtir em discotecas, Chimbidisco, todos os finais de semana nós estamos lá. As festas, todas as festas do sonho, os Pop Cross estavam lá. Naquele período, quase que as festas eram raras e quase que não podiam convidar todo mundo. Certo. E nós, com ou sem convite, por mais barreira que existia, nós estávamos lá dentro. Porque as festas também eram por parte organizada pelas nossas famílias. Eu sou sobrinho da Evita. Quem conhece a Evita, que Deus a tenha, naquele período já gozava de um estatuto no sonho também. Certo. Então, muitas festas naquele período estavam ligadas à falecida minha tia, que é a Evita, que Deus a tenha, e também a Mana Fútila, que é a irmã do Raul. Certo. Naquele tempo ela tinha um relacionamento com o comandante Monas, se a memória não me atrasou, um dos comandantes naquele período. Acho que o Mona não. Mas é um dos comandantes ali na Marinha. E esses escotas movimentavam, davam muita festa. Então, quando eles tivessem que dar festa, nós já estávamos dentro. Vocês já estavam Que são as nossas cotas. Então, dizer que essas patuscadas, hoje olho que era um perigo de poder se perder na vida. Então, para mim, eu tenho muito temor em Deus. Quero colocar Deus nisso. Eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Porque eu passei por cada desafio e testes e eu os admiro. É verdade, eu os admiro. Tanto é que nesse período, a minha mãe notou esses riscos. Eu tinha umas primas que já estavam no Lubanco no ano 2000.
no ano 2000. Recordo-me que em dezembro de 2000 eu pego um antenove às 18 e tal. Às 18 e tal, ok? E eu vou para Luanda, chego 20 horas no aeroporto militar. E sabes que Luanda naquele tempo, se chegas em Luanda depois de noite, Luanda sempre foi, para nós, todo cuidado era pouco. Mas graças a Deus, eu chego e na altura me direciono ao BO, na casa do meu tio Tabita também. Fico lá por um tempinho minto, uns dias depois segui para o Lubango. E as coisas começam aí. Mas o que é que te leva ao Lubango concretamente? Que me leva para o Lubango. A minha mãe manda-me para o Lubango para poder fugir, me tirar do perigo que ela percebeu-se que os seus caminhos já não eram os caminhos desejados. E notava que provavelmente eu estaria em más influências e essas más influências provavelmente me iriam te desencaminhar. Então, graças a Deus, a minha mãe, agradeço muito a isso, muito, muito mesmo. É uma das coisas que eu respeito, rendo por ter me mandado no Lubango. Ok. Então o Lubango serviu para forjar esse homem que nós temos hoje, né? O Adão que nós temos hoje. Sim, o Lubango mudou-me. Em função do passado que tive, dando no Lubango uma nova cidade, e a minha mãe não era de grandes recursos. Passei por momentos muito difíceis também no Lubango e eu não tinha uma outra hipótese senão dar de presente à minha mãe que eu sou um homem que fui para o Lubango para me transformar. Ok. Para mim ser um novo homem. Então eu não tinha uma outra realidade senão estudar. Então, quando vou para o Lubango, o meu objetivo, a minha diversão só era estudar. Ok. E eu penso que isto mudou a minha forma de ser, a minha personalidade, fui me transformando. E nesse período também encontro lá um tio onde eu fiquei, depois tive que ficar lá na casa dela. Só que lamentavelmente esse meu tio também teve problemas de saúde. Dizer que se este meu tio não tivesse problema de saúde, porque depois a posterior ele teve que ir para Portugal transferido para continuar a fazer a hemodiálise. Okay. E a posterior tentar fazer um transplante. Lamentavelmente. Okay. Se o meu tio, se ele não tivesse problemas de saúde, acredito que eu não estaria aqui a falar nesses microfones, talvez por uma visita. Okay. Tenho certeza que eu teria fixado a tua residência no Lubango. A minha residência no Lubango, okay. Porque eu estava habituado com aquilo. Mas quando o tio viajou, houve um desequilíbrio. Porque o tio era casado e quando ele foi, as coisas já não eram mesmas. E eu vivia com a tia e os filhos da tia. E tanto que depois eu tive que sair da casa do tio e tentar encontrar maneiras de eu conseguir me estabilizar. Então, houve alguns desequilíbrios no tempo que eu estive lá. As coisas já não eram as mesmas. Então, o tempo que fiquei, me recordo que eu não vinha passear, porque também não havia muitos recursos. Os recursos eram extremamente limitados. Só para dizer que até comprar fascículo era difícil. Eu pedia fascículos aos colegas, não saía, passava fascículos no caderno. É verdade? E eu hoje recordo, olho para minhas filhas, que eles têm tudo um pouco quando vão para a escola em termos de material didático. O pai trabalhou para isso. Tudo disponível, okay, para comerem o que quiserem. Eu comia uma maçaroca
com um copo de água e a dormir no lubango. E por isso que eu gosto de maçaroca, e a maçaroca recomendo para as pessoas. É muito saudável, nutritivo. E dormia com um copo de água depois de uma maçaroca. Aí lá para 18 eu ia para a ponte, para quem vai para Lucrécia, quem conhece o Lubango sabe. Tem ali uma ponte que agora até destruíram. Chamam agora ali a nova marginal. Ali vendiam lá maçaroca. Compravam uma maçaroca com um copo d'água. Estava feito a refeição. E sentia-me normal, até porque também não tinha opções. Então eu vivi essa realidade. Isso foi me amadurecendo, foi me tornando homem cada vez mais. Então, das vezes que vim cá passear, encontro novamente com a minha malta. Okay. São meus amigos, já movimentarem, a trabalharem, uns na Petromar, outros nas agências de navegação. Depois torno a voltar, mas fiquei com aquilo na mente que os meus amigos. Mas quando é que tu tomas a decisão de sair do Lubango para voltar a viver no sonho? Quando eu venho, depois torno a voltar para o Lubango, porque eu estava lá a estudar. Certo. Eu estava lá a estudar, eu fiz apenas o médio no Lubango. Eu fiz o médio no Lubango e depois terminar, ver a questão de faculdade se avançava ou não. E com a viagem que eu fiz no sonho, noto que meus amigos estavam a avançar, porque já estavam a trabalhar. Na altura já tinham uma televisão de guimbo e eu não tinha nenhuma televisão sequer. Sentia que parece que estava um passo atrás. Estavas um passo atrás em relação aos seus amigos. Aquela era a idade. Então, depois decidi voltar para o sonho. Foi assim que eu volto para o sonho novamente. Isto é em 2005. 2005. Sim, volto no sonho em 2005. Entrando um pouco no seu mundo de negócios, quando o Adão deu conta que tinha um bichinho para ser empreendedor? Que tinha na veia algum sangue empreendedor. Olha, é tão irônico essa conversa. Eu, até os meus 18 anos, nunca tive capacidade de venda. Nunca vendi nada. Eu nunca vendi nada. Sempre achei que as vendas eram algo de bicho de 7 cabeças. Nunca tive jeito para vender. O meu percurso de vida começa a mudar. Deus é bom. Eu digo que eu tenho um Deus muito grande. Não sei se é a minha família, por ter nascido na religião. Adão e Gêmeo nasceu dentro da religião, na igreja. Eu fui consagrado quando nasci. Meus avós na altura, que o meu avô Daniel Zau, muitos conhecem. Meus parentes dizem que ele me abençoou muito. Respeitar isso, né? Então, quanto a isso, a presença de Deus na minha vida, eu começo a trabalhar como professor quando eu venho. Okay. Ali no Novo Horizonte, onde está a secção municipal da saúde. Tem ali uma casa um pouquinho em frente. Na altura, o diretor daquela escola era o Vilaça, mas um outro jovem que eu esqueço muito o nome, mas o pessoal conhece. Foram os meus primeiros passos. Meu primeiro emprego foi dando aulas lá, okay, naquela escola. Nessa escola havia muita demanda, havia muita aderência, porque nesse período quase que os estabelecimentos de ensino eram poucos. E a demanda era mesmo grande. Tínhamos ali a Sorte da Goiabeira e tínhamos também ali o Novo Horizonte onde eu estava. Então quase que eram muito poucos os centros ou o estabelecimento de ensino. E o estatal também quase não suportava. Ok. Dá para absorver todo mundo. Correto. Então foi ali o meu primeiro emprego. Eu começo a lecionar ali. Mas, sinceramente falando, havia demanda, mas havia problema de organização. Notava-se que havia muitos fluxos de caixa, não é? Mas aquilo que administrativamente, em termos de distribuição de renda por parte dos trabalhadores que são os professores, havia ali um empecilho. Então fomos nos aguentando. E eu tenho um amigo meu que até hoje trabalha comigo.
na empresa. Dizia, pá, Adão, por que você não entra pela teleservice? Teleservice. Pá, então teleservice. Ok, pá, tá tudo bem. Eu como tive sempre muito jeito, eu cresci, quem me conhece sabe, em termos de fisiculturismo, sempre fui alguém metido nessas Com coisas. um porte físico invejável. Não diria porte físico não, mas é tipo essas coisas, chamamos de ginásio artesanais, Alternativo. treinos, Uhum. sempre fui ligado a treinos, então quase que sempre tive muito jeito. Ok. Então quando eu abraço o curso da teleservice no campo 8, penso que é isso, campo 8, sim, campo 8, ficamos lá, tivemos um formador que eu tenho muita admiração, ele nos passou umas técnicas muito fortes de autodefesa, como se defender. Eu aprendi muito jeito, muitas técnicas de como se defender. Então, naquele período era extremamente complicado. Então, eu entro pela teleservice. Só que a teleservice fico lá também muito pouco tempo. Acho que era algo que não era algo para mim. Que era desejável, né? Sim, não era algo que eu encarava. Não me sentia confortável, esse é o termo. Fico na teleservice muito pouco tempo. Penso que fiquei lá 2 ou 3 meses. Mas o bom dessa história, eu digo que eu tenho uma história brilhante para contar. Tenho uma história muito grande. O tempo é pouco, é curto, há uma necessidade de resumir. Nesse período da teleservice, eu tive um salário em atraso, 2 salários, e recebemos já com retroativo de 2 meses. O bonito nisso, pego nesse dinheiro, trato as minhas cartas de condução, que eu uso até hoje. Então, por isso que a teleservice também faz parte dessa sua trajetória de vida. Faz parte da minha trajetória de vida. Recuando um pouquinho, estando na teleservice, ou antes de entrar na teleservice, o Adão concorre no Ministério da Educação. Ok. Eu concorri no Ministério da Educação, me recordo, uma amiga me ligou que estavam a fixar as pautas no Puniv. Adão, foste apurado? Fui apurado. Eu me recordo que eu fiz os testes, em tão poucos minutos eu já tinha terminado o meu teste, fui o primeiro a terminar. Eu estava confiante que havia de ser apurado. E fui apurado. Eu trabalhava na teleservice. E era dava professor. aulas. Ok. Só que na teleservice as coisas começam a se Apertar. complicar. Me tiram daqui do zero, dos contratos da base do Quanda. Me mandam para os contratos lá do Lumueno. Eu ia para o Lumueno, no campo, e tinha que vir descer no T, porque o carro tinha que subir apenas para o campo 8. Eu descia no T, vinha para a cidade, trocava farda, me preparava, ia dar aulas no São Francisco de Assis. Eu fui colocado no São Francisco de Assis e tenho boas recordações também. Eu tive o meu diretor, Manuel Gonga, grande homem, e fui muito bem tratado. Também estava lá o irmão dele, o Chico Zecal, que a sua alma descansa em paz. Consegui fazer muito boas relações lá. Não sei o porquê, mas era muito acarinhado também, por acaso. E as coisas começaram. Então, as coisas no apertar da teleservice, eu tive que decidir. Deixo a teleservice, depois eu entro na base do Quanda. Como o quê? Na base do Quanda, arranjo um outro emprego. Fico de novo com 12 empregos. Eu começo a trabalhar na Express. Não. Começo a trabalhar na Express e dando aula. Penso que é isto, sim. Só que, lamentavelmente, por pouca experiência, também as coisas na Express não deram certo. Não tinha muita experiência, não. O vínculo terminou muito cedo. Aquilo me deixou muito para baixo. Muito para baixo. Volto para casa triste,
Mas depois de um tempo, em pouco tempo tive que levantar a cabeça. Disse, "Não, pá, aconteceu, mas é uma necessidade de levantar a cabeça e continuar." Penso que eu tive sempre sinais de resiliência. Ok. Sempre tive bons sinais de resiliência, mas não sabia que eu tinha isto de mim. Eu não sabia. Então, continuo a dar aulas normalmente. Depois, entro para a Boskalis como assistente logístico. Na Boskalis é a empresa que fez a dragagem A dragagem aí. do projeto do meu LNG. LNG. Eu participei naquele projeto. Yeah. Mas como assistente logístico também as coisas não deram certo. Penso que era mesmo por falta de experiência. Falta de experiência. Aquilo começou a me revoltar. Por quê? Porque eu também entendia que eu percebia um pouquinho das coisas. Uhum. E deixar bem claro, podemos ser um pouquinho inteligentes, mas a experiência é um fator. Yeah. Deixo aqui de bom tom que a experiência é um fator. Então, nesta ordem de ideia, na Boskalis como logístico, em pouco tempo também as coisas não correram bem. Me tiram como logístico, me põem como motorista. E pá, aquilo me deixa novamente para baixo. Mas o que é que falta? Eu precisava perceber o que é que estava a faltar em mim para me completar. Então fiz uma revolução em mim, que não, acho que é o inglês. Eu tive que aprender o inglês. Eu penso que as pessoas que entraram comigo nos centros hoje, penso que não têm o nível de inglês que tenho. Eu tive que me revoltar. Eu só andava com um caderno de inglês e o dicionário. Quando o motorista da Boskalis, enquanto esperava pelos táxis, Ok. eu estava ali com... Vai lendo um bocadinho. Ia lendo. Eu estava ligado quase que 24 sobre 24 com o dicionário de inglês e o caderno. E o meu carro, como motorista, eu já não ouvia nenhuma outra música. São músicas cantadas em inglês. Até não, Look It Up. Look it up. Okay. Porque Look It Up é um inglês para principiante. Você consegue E perceber indo pegando. Yeah. E me ajudou bastante. Olha, diga-se do bem da verdade que em pouco tempo eu comecei a falar um inglês a nível comunicativo. Olha, o Campbell, Casimiro Campbell foi meu professor. Yeah. Ele sabe que eu tive que me revolucionar, que eu tinha metas, porque eu não conseguia acreditar o porquê do insucesso. Ok, começo a falar inglês, mas continuei como motorista e a dar aulas normalmente. Eu era motorista e ia dar aulas no São Francisco de Assis. Eu começo assim a minha história, não é? Mas depois de um tempo, faço trato, boas relações, a empresa entende me voltar novamente para a logística. Ocorreram alguns problemas e na altura estava lá o chefe da logística, chamava-se Bruno, acho que Bruno de Souza, ok? Ele chama, perdão, está tudo bem sim, tá. Devido à minha entrega, à minha forma de trabalhar, encontrei aqui alguns documentos passados em teu nome, ou melhor, assinados por ti, que são faturas. Disse sim, eu quando entrei estava a trabalhar como logístico. Sim, mas o que aconteceu para tirar da logística? Eu disse, não sei o que aconteceu, mas chamaram-me e disseram-me que não estava a dar certo, que eu tinha que continuar, tinha que sair do departamento da logística para ir para o departamento dos transportes como motorista. Ok, tá bom. Mas tenho acompanhado a tua evolução na empresa, eu quero te voltar na logística. Ok. Uau! As coisas começam aqui. Aquele tempo que eu faço de inglês, quando eu volto lá, o paradigma mudou. Aí começo já a engrenar, porque já era um novo homem em termos de experiência. Então, faz-se um casamento perfeito. Então, neste período, trabalho um tempo, eu venho conhecer alguém que Deus enviou para a minha vida. Eu nesse período tive a comprar como motorista. Tinha comprado um RAV4 na altura. Eu comprei um RAV4.
eu era um jovem com ambições, quando quisesse ter algo ou fazer minhas economias, tinha jeito de economizar. E eu comprei na altura um dos melhores RAV4 da cidade, ainda jovem, e aquilo era emocionante. Eu só ouvia músicas do Brigadeiro dos Pacotes, então era emocionante. E depois vim conhecer alguém que eu chamo como pai, que é o Senhor Nascimento do Grupo NASA. Assim que eu conheci ele por intermédio de um amigo, que era supostamente a proposta para o Grupo NASA no sonho, para poder cuidar dos negócios, eu chamo de pai, do tio Nascimento. Esse jovem trabalhava para a Liburton. Ele me apresenta, e o mesmo jovem não tinha tempo de apoiar, porque ele trabalhava para a Liburton e eu tinha folgas na Boscales. Ok. Eu fazia rotação, acho que era 14, então tinha tempo livre. Então sempre que viessem para o sonho, eu trabalhava dentro da base de Quando, já conhecia todos os escritórios, todas as empresas que eles precisavam bater a porta, a Petromar, a Liburton, a Celum Berger, eu já conhecia quem eram as pessoas, os contactos. Então, eles foram notando a minha disponibilidade, disciplina, educação acima de tudo, comprometimento, né? Sempre que viessem eu conseguia satisfazer aquilo que era a agenda dos seus objetivos. Então aquilo começou a lhes impressionar, aquilo que era o meu perfil. Dado um tempo, eu nunca cobrei pela minha viatura. Eu disse, não, você não precisa pagar. Não, Adão, eu não entendia nada de negócio. Não, Adão, nós viemos emissão de serviço. A nossa missão cá é serviço. É normal que você aceita o pagamento que estamos a fazer da tua viatura, porque a tua viatura tem custos de manutenção e do combustível que nós estamos a usar para você nos apoiar. Aquilo era um receio para mim. Era receio. E para aceitar aquilo foi difícil. E este cenário que foi acontecendo, porque o tio Nascimento ele vinha acompanhado com alguns patriotas que eram sócios dele, que são sul-africanos. Quando eu fosse no aeroporto, lhes despachar para regressarem para Luanda, onde fossem, a conversa era a meu respeito. Ok. Porque eles tinham um objetivo de começar um negócio no sonho, não é? E a pessoa que eles estavam a conquistar estava bem empregado. Essa pessoa era a Bayer da Liburto. Bayer, em outros termos, nós chamamos compradores. Ele tinha um bom contrato. E para lhe tirar da Liburto, tinha que garantir mais. Tinha que garantir mais e dar condições habitacionais. As conversas que tiveram não tive presente. O que abordaram também não. Passando lá um tempo para cá, o jovem liga para o meu amigo, que é o primo dele. Pergunta no De Souza, porque eles me chamam de Souza. Este mesmo, se conhecemos no Lubango, vem para o sonho e nos encontramos e eu lhe recebo com honras. Sabe que nós, os sonhenses, temos aquela cultura de hospitalidade. Receber. E falando nisso, o Zé Viliano, nosso amigo, Olá, ganhou um prêmio. Foi homenageado a isso, é um prêmio também está de parabéns já agora. E isso é uma característica de nós, os sonhenses. E é bom, diga-se a bom da verdade, isto é bom. Então eu fiz-lo com honras, tanto é que depois o mesmo começou a trabalhar no Banco Milênio, mas esse não é a conversa, esse é outro assunto. Então ele me liga, De Souza, olha, o Celestino ligou para mim preocupado a perguntar se você continua a alugar o carro no Cotanasa. Cotanasa já é o Seu Nascimento. Eu disse, os cotas que estão a obrigar que eles têm que começar a pagar. Quanto a mim, eu nunca fiz questão. Eu disse, lhe fala mesmo para não começar a cobrar, porque os cotas querem lhe meter como representante das empresas dele lá no sonho. O episódio começa aqui. Quando eles me comunicaram que o Cota Nascimento quer te meter como representante
das suas empresas cá no Sonho. Eu, nessa altura, tinha os meus preciosos 23 anos. Quando eu digo que eu sou precoce, é nesta vertente. Primeiro, o meu percurso, onde passei, não é? O que passei, fui obrigado a crescer, a ganhar maturidade, que eu não podia decepcionar a minha mãe. Quando eu volto, começo com a minha trajetória. O ponto mais alto da minha trajetória, da minha vida, é neste ponto aqui, onde o capítulo mudou. Então, tu depois é indicado para ser o representante das empresas do senhor, seu nascimento. Correto. E quando eu começo a empreender para si mesmo? Vamos chegar lá. Porque para mim empreender, eu disse que eu nunca tive jeito de vender. E nunca tive paixão por negócios. Certo. O meu sonho foi ser psicólogo clínico. Porque eu tive um professor de psicologia e fui muito bom aluno em psicologia. Por isso que quem me conhece de perto sabe que eu sou muito observador. É por essa razão. Fui muito bom aluno em psicologia e eu me apaixonei pelo perfil deste professor. Tanto é que em tempos tentei lhe procurar no banco. Eu gostava muito de psicologia. Meu sonho era ser psicólogo clínico. Não sei se também ia conseguir, se ia me adaptar ou não. E tem mais, até naquele período, o Adão estava para ir na Rússia, no curso de oficiais. No curso de oficiais, no R20. Todos os meus primos só ouviam dizer Adão Ludovino de Sousa, porque o meu currículo já tinha lá que eu tinha preparação combativa pela Teleservice. Okay. Então já tinha um currículo brilhante. Os formadores da Teleservice acabam sendo os mesmos que formam os pires. Então nós tínhamos uma preparação combativa. Então facilitou o meu currículo e o meu ensino acadêmico. Na altura também já era técnico médio. Okay. Então também aconteceu isso. Mas eu declinei tudo porque não quis ser militar. Porque eu penso que quer dizer, no fundo havia uma estrela. Uma estrela que estava a me chamando, eu não estava a dar guiar. conta. Deus estava a me chamando, não estava a dar conta. Meu filho, fica calmo. Tudo que estamos a fazer é só para te preparar. Então, quando me dão a proposta para ser o representante da NASA, que diga-se que diga-se de bom tom que eu não acreditei. Eu não acreditei porque não me achava preparado para poder conduzir os destinos de uma empresa. Não estava preparado, mas ao longo das visitas que fazíamos, eles me levavam, sentavam numa mesa redonda, eu já começava a acompanhar. Eu, a princípio, o seu Nascimento disse: Adão, tu vais trabalhar comigo, vamos para a tua família, me apresentas, mas eu quero te preparar. Eu não quero só que você trabalhe comigo, mas começa a controlar todos os passos que nós vamos dando. Então, eu entro para uma escola. Eu não chamo a NASA só como uma empresa, eu chamo o Grupo NASA como uma escola. Ok. Eu no Grupo NASA participava de reuniões de negócios. E esse sul-africano, William, era muito expert em convencer os clientes. E eu fui aprendendo, fui bebendo. Eu bebi de uma experiência, digamos-se, dos melhores professores que eu já tive nessa vida. Grandes lições. Então, essas lições foram um aprendizado. Eu nunca tive imediatismo. Não. Quando eu tive com esses senhores, eu fiquei 1 ano sem salário. Porque eu trabalhava para buscar-lhes, dava aula. Não tinha necessidade de me apressar. Então, essas ferramentas, essas valências, eles foram estudando. Não, penso que nós, cá no Sonho, encontramos a pessoa certa. Então, o casal da simbiose desses fatores todos, eu começo a nascer um novo homem. Aquele Adão do passado, de uma precoce, eu me transformo num novo homem.
Aí começa uma nova trajetória. Eu comecei a fazer projetos pessoais muito cedo. Muito cedo. Comecei a ter desafios muito cedo. Conduzi os destinos da NASA. Por quanto tempo? Eu estive na NASA por 10 anos. 10 anos. Em aproximadamente 10 O anos. que é que a NASA fazia concretamente? Olha, O que é aquilo que vocês faziam? era desafiante porque aquilo era uma escola, eles trabalhavam com material de segurança e outros, mas especialidade, estamos a falar de marcas renomadas como Red Wings, uma marca americana, DuPont e tantas outras marcas, mas certificadas internacionalmente, marcas de grande relevo, e eu era obrigado a conhecer essas marcas no fundo, porque eu era o gestor do armazém, nós só éramos dois, primeiro comecei a trabalhar sozinho, então fazia tudo, eu fui obrigado a aprender tudo um pouco, então isso me transformou, me revolucionou. E tinham a NASA e tinham também a LID, ambas empresas eram geridas por mim. A LID então não vale a pena, eles fizeram muitos milhões e eu aprendi muito, eu não sabia nada de lubrificantes, eles trabalhavam com lubrificantes com marcas também renomadas internacionalmente reconhecidas como a Mobil, Caltex, Castrol. Eu conheci essas marcas todas, material de segurança, lubrificantes, no grupo NASA. Por isso que eu chamo de uma escola. Aprendi a fazer sales, que é vendas, no grupo NASA. Eu aprendi com esse senhor William. Eu atualmente sou um best-seller. Sou um best-seller porque o William, por todas as reuniões que nós passamos, resultaram depois de uns dias em POs, vendas. POs em inglês é purchase order, que é ordens de venda, ordens de compras. Então eu fui bebendo dessa experiência. Eu me torno um best-seller nessas circunstâncias. Me considero um best-seller, sou um bom vendedor e também tenho estado a conseguir transmitir essas ferramentas à minha equipa ligada à área comercial. Como é que surge a ASUS? Ok. Surge a ASUS como? Depois do grupo NASA, eles retiram-se no mercado em 2012. 2012, algumas coisas já não estavam a correr bem, porque depois começamos a subir o pico da crise de 2008, que foi negligenciada, e achávamos que estava tudo bem, mas o mundo tinha decretado que estava em crise, mas Angola recusava aceitar. Recorda-se desse período. Mas 2012, 2013, a cintura aperta. As coisas começam a apertar. E uma coisa que os expatriados brancos têm, quando já não está a dar certo, eles não assumem despesas, eles assumem resultados. E outras coisas também que ocorreram, né? Não vamos dizer que foi tudo um mar de rosas, não é verdade. Tem coisas que correram menos mal também. Eles decidem retirar-se do mercado. Nesse período, não foi nada fácil para mim. Me senti muito embaixo, um pouquinho também traído. Chorei, lagrimei, porque não esperava, porque eu tinha o meu patrão Nascimento, tinha muita consideração por mim e eu por ele, mas o sócio dele, que é branco, expatriado, diga-se o termo, que eu disse que eles não assumem prejuízos. Tomou a decisão de sair do mercado. Tomou a decisão de sair do mercado e o Nascimento não queria, mas o sócio disse que não tinha como continuar. E aquilo foi um balde de água fria para mim. Aí surge um novo desafio. Eu, com 30 anos, Adão Souza, senti-me traído e decepcionado ao mesmo tempo. Juro não trabalhar mais para ninguém com 30 anos. É aí onde começa a investir para si. Eu disse na cama, eu fiquei uma semana, vinha uma voz no fundo do túnel que dizia: meu filho, sai dessa cama, levanta, que tu podes. E eu disse, em mim, o sucesso daquelas empresas fazem parte de mim, porque eles fizeram milhões. A construção da fábrica da Angola LNG, que a Bechtel fez, nós fazíamos 30 contentores mês
entregues por mim, desafandegados por mim, entregues por mim. Era desafiante. Eu passava o dia de trabalho em conferência call com o departamento de logística. Era muita pressão, porque sabes que era um projeto. O projeto tem timings, e os timings tinham que ser respeitados. Aquilo é um processo que depende de todos os fatores, né? Nenhum fator pode falhar. Então, eu tinha essa pressão de fornecer os lubrificantes para os equipamentos a tempo e hora e também os químicos. Então, eu ganho um aprendizado, uma experiência que disse que eu agora vou pegar nessa experiência, vou investir em mim, vou trabalhar para mim, usando o que eu aprendi nessas empresas. Então, eu decidi não ter mais nenhum patrão com 30 anos. É a ASUS que temos hoje. Ok. Nesse percurso, eu começo a trabalhar como sócio fetício na Jatadora. Meu ex-colega do grupo NASA, que me preparou na NASA, que me recebeu na NASA em Luanda, que me deu os primeiros tópicos, o que era a NASA, que me apresenta já as botas Red Wings. Okay. Eu me familiarizo com a Red Wing com o Jackson, que é o dono da marca Jatadora. Esta empresa, ele me torna como sócio fetício. Ele já sabia minhas qualidades, porque eu meti a NASA e a LEED no top. Okay. São empresas que ganharam prestígio e respeito cá no mercado. Todo mundo conhecia, porque nós fornecíamos os EPIs, que são materiais de segurança para a Liburto, e se lembra, nós tínhamos a responsabilidade de fornecer equipamento a essas empresas. Nós equipávamos essas empresas em termos de acessórios de segurança. Então era desafiante e acabei tendo muitas performances nisso. E o Jackson já estava a me convidar para trabalhar com ele, eu ainda dentro do grupo NASA. Só que eu disse, não. Eu tenho integridade, eu tenho respeito e consideração pelo teu nascimento, eu não posso fazer isso. Disse, não, Adão, amanhã eles vão pensar dele. Disse, não. Enquanto eu estiver aqui com ele, eu não dou sim a isso. Porque eu tenho um Deus e eu tenho princípios a defender. Mas depois de um tempo, alguns ensinamentos ou algumas coisas que ele me disse, realmente acabaram sendo verdade. Mas não me interessa. Não me interessa porque eu tinha um vínculo. Okay. Eu tinha um vínculo com o seu nascimento e eu tinha que respeitar esse vínculo. Sentia que eu havia lhe trair aceitando fazer aquelas coisas. Certo. O que não é bom, né? O que não é bom. Eu tenho princípios e eu defendo os meus princípios. Não sou perfeito, não, é verdade, mas primo por honestidade. E eu penso que a honestidade é a fatura mais cara que um homem íntegro devia carregar. É verdade, é verdade. Então, neste período, eu faço casamento com grupo... grupo não, ele não tem grupo. Faço casamento na Jatadora com o Jackson. Em pouco tempo, como já tinha muita experiência, em menos de 3 meses já estava a fazer faturações incríveis com a Jatadora. Quem sabe da história sabe, ali na entrada da base do Quanda. Eu tinha ali um contentor que eu havia equipado e começamos a fazer a nossa história. Aí, em pouco tempo, eu comecei a andar a pé. Atenção que na NASA eu tinha carro, tinha uma Nissan, mas a Nissan avariou, começou a me dar dor de cabeça. Essa Nissan, por acaso eles quando foram deixaram com o carro, e não tiraram o carro, ficou comigo a viatura. Começou a me dar dor de cabeça, vendi aquilo. Vendi a viatura, comecei a andar a pé. Comecei praticamente do zero. Mas diga-se do bem da verdade, em 3 meses eu lancei a empresa. 2, 3 meses eu já tinha lançado a Jatadora no top. Ok. Tornei ela como uma marca na base do Quanda, porque eu conhecia a base do Quanda na minha mão, eu conhecia que porta eu havia de bater. E em pouco tempo fiz da Jatadora um sucesso. E nesse período eu volto a comprar uma viatura. E as pessoas perguntam, uau, mas como? Se ele está desempregado. Eu rio. Dizer a verdade que nunca tive
desempregado. Mas eu troquei um fardamento para um outro fardamento. Por isso que eu digo que a minha história é longa e é brilhante. Então, naquele período, hoje digo que eu não tive desempregado. Só saí de uma empresa para outra, com desafios diferentes. Então, eu pego a Jatadora para ir no topo. Só que o casamento, não vou dizer que foi perfeito, né? As coisas foram andando. Mas, dado o meu nível de faculdades que defendo, a empresa é dela. Em termos de constituição legal, a empresa lhe pertence. Eu era um sócio fictício com procuração de acesso às contas. Okay. E é verdade. Mas isso não deixa confortável a ninguém com um nível, nem com um nível acentuado. Então, eu coloco-lhe a preocupação. Passado aí uns 3 anos, coloco-lhe a preocupação. Como é? Jackson, eu acho que temos que fazer uma sociedade de 50% a 50% na conservatória. Ok. É óbvio, porque eu fiz a Jatadora um sucesso. E aquilo é dele. Só que, lamentavelmente, ele não aceita. Não aceita. Digo, primo, por honestidade, insisti. Os meus sabem. E ele sabe. Eu não minto para ninguém, não sei mentir. Eu tenho uma característica que não sei mentir. Ele resiste. Disse, pá, está tudo bem. Os lucros eram divididos, 50% realmente. E para mim isso não era um problema. Tanto que eu lhe pedi para nós fazermos uma sociedade de 50% de cota. Epá, ele refuta-se. Eu não tive opções. Aquilo que eu disse, que eu sou honesto em um princípio, mas penso que de burro também não tenho. E dizer que tem um Deus, se eu tivesse sido desonesto com ele, se calhar as coisas Deus não gosta disso. Não dariam certo. Não, Deus não gosta disso. E eu reforço cá para a nova geração que querem enveredar no mundo do empreendedorismo, que a honestidade e transparência, a princípio, tens que defender isso. Não teremos empresários de sucesso ou empreendedores de sucesso que não tenham princípios, que não defendam honestidade, integridade. Não acontece. Tanto é que Deus não gosta dessas pessoas. Certo. E eu acho que tudo tem uma razão de ser, porque nós temos o Deus Supremo. E Deus Supremo não criou seus filhos, ou não meteu seus filhos na terra para sofrer, né? Para sofrer, não diria, e não terem princípios. Okay. Deus não gosta de pessoas que não têm princípios. Deus gosta de pessoas que têm princípios e honestidade. Aí começa mais um desafio na vida e trajetória do Adão Souza. Que é a criação da sua própria empresa. Eu, depois de umas vendas, os lucros eram divididos, eu pego nos meus lucros, me mando, vou já tratar a ASUS. Mas dizer que a ASUS sempre existiu. A ASUS é de 2012, 2013. Mas não tinha... Não tinha cadastro. Ok. Ela não tinha registro. Mas ela facilitava fazer umas faturas em Excel que eu mandava para a NASA para poder pagar viaturas alugadas cá no Soio, que eram contratos que eu tinha cá com algum pessoal. Um deles é o Guerra. Fiz muitos bons negócios com o Guerra, ele sabe. Ele sabe que eu sempre primei por honestidade e princípios. Tanto que sempre que houvesse pagamento na hora, não gosto de dinheiro alheio. Ligava para ela, como é mais velho, sempre chamei de mais velho com todo o respeito. Mais velho, onde estás? Estou aqui no aeroporto, Maputo. Maputo de luxo. Ok, está tudo bem. Chegava, entregava já os 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil dólares. Aquele tempo dos dólares e o tempo de quase a pouco, como se diz. Então, neste período, através dessa viatura, para mim ter o dinheiro através do departamento financeiro, tinha que justificar algum documento, que é fatura, que é para retirar esses fundos. E essas faturas eram da ASUS, na altura era SOS. Essas faturas até hoje existem. Ok. Então, como já era uma minha marca, no período que eu coloco a questão ao meu ex-sócio fictício e ele recusa,
Ok, está tudo bem. Eu já tenho mesmo uma marca criada que só falta registrar o meu filho. Então aí nasce a SOS de 2012, acrescento o A. Ok. O A de Adão Adão. Souza. Ok. O SOS é a Souza Soluções. Ok. Essas faturas elas existem até os dias de hoje, porque também penso que sou muito bom em arquivar documentos. E faz bem. Tudo que é arquivos da NASA, LID, até hoje eu tenho esses arquivos. Mas já nas instalações da ASUS, que eles estão lá. Então, aí começa a nova aventura da ASUS, registrada no dia 17 de janeiro de 2017. A ASUS, o Estado angolano reconhece nos seus estatutos a ASUS Comercial Limitada. Hoje eu tenho uma intenção mais voltada para aquilo que é a sua nova aventura. Esse percurso todo, muita coisa feita, entre os altos e baixos, Certo, mas sempre foste resiliente. certo. E se calhar essa experiência toda leva-lhe a um novo tipo de negócio, Correto. que é um negócio que eu, para mim, chamo de ousado, porque precisa ser muito ousado para se enveredar nesse negócio. Queres falar um pouco desse seu lado atual de criação de caprinos? Como é que surge esse gosto? Ok, como sabe que Angola vive um período de diversificação da economia. É um desafio lançado pelo Estado angolano. Sou jovem e me revi em abraçar o mesmo projeto da diversificação da economia. Sabe também que todo empreendedor, a intenção é criar outras fontes de renda. Certo. E uma das fontes de rendas, normalmente eu gosto de fazer, tudo que eu faço por paixão. Eu não faço negócios que eu não tenho paixão. Eu hoje, o meu trabalho chamo de hobby. Okay. Quem trabalha comigo sabe. Eu quando estou a trabalhar sinto que estou a me divertir. Eu faço de corpo e alma, com paixão. Tanto a ASUS, porque sabe que a ASUS é um fator de conhecimentos oriundos do grupo NASA, e para a ASUS, para mim foi fácil lançar a ASUS. Lançar a ASUS foi a coisa mais simples que eu tive, devido à experiência que eu tive. Eu lancei mais de 3 empresas no meu percurso e que expliquei. E com essa ferramenta, experiências que tenho, know-how, lançar a ASUS não foi algo tão difícil, porque eu já tinha um background muito forte. Então, quanto à criação de caprinos, eu crio a Fazenda Mbemba Limoeno. É fazenda, melhor, a marca Mbemba Limoeno, que está a principiar os seus primeiros passos em tornar-se como uma fazenda de referência autônoma na região Norte. norte. Sabe que nós cá no norte não temos muita cultura da exploração do campo. E eu nasci no campo. A minha avó sempre me levou no campo, que é no Ndongo, aí no Porto Rico, que é no Cumba. Eu conheço um Cumba. Eu comecei a roçar aquelas matas muito cedo, penso que aí com uns 7 anos. A calma da minha avó, Tabitazal, que Deus a tenha, minha avó querida. Eu era o neto, não quer dizer predileto ou querido, mas do bom da verdade, eu era o neto que acompanhava a avó E é muito na bom. lavra. É muito bom. Então eu me apaixono muito cedo com o campo. Eu, em ironia, digo, eu amo o mato, das minhas brincadeiras, mas eu tenho o mato no sangue. Eu comecei a roçar a mata muito cedo, que é as matas do Ndongo, acompanhava a avó na lavra. Então comecei a ter o gosto
pelo campo desde meus primórdios. Agora, para os caprinos, eu tenho uma paixão muito forte pelos animais. Eu amo os animais. Na minha faixa etária, eu começo a criar animais, penso, com 5 anos ou 6. Vivi ali num cudo, em frente à casa da tia Lucina. Vivi ali nos anos 88. Eu já criava pombos. Quem me deu pombos é meu tio. Já criava pombos. E desde ali, eu nunca deixei de criar pombos. Até hoje. Ok. Então, são os sinais que eu demonstro cá, que eu tenho paixão pelo campo e pelos animais. Mas ter essa paixão de criar animais, e estamos a falar de caprinos que são tão delicados, que requer um cuidado grande, quer a sua alimentação, vacinas. Como é que tu consegues ter meios para garantir que os animais tenham uma sustentabilidade em termos de saúde? Como é que tu consegues manejar isso tudo para hoje? Eu sei que tens um número considerável de animais. Certo. Não é comum entre nós aqui encontrar um número considerável de caprinos, pelo menos. Até que me conheço como gente, se calhar tenho visto 5, 6, 7, 8 cabritos. Mas hoje tu tens um número considerável. Como é que tu consegues fazer isso? Qual é o projeto que você tem para isso? Boas. Eu prefiro recuar um pouquinho nas entrelinhas, não é? Para dar sustentabilidade aqui à nossa conversa. Como disse, eu cresci criando animais. Eu não criei no Lubango quando estava a estudar, mas em todo o sítio onde eu passei criei. Já criei peixinhos, já criei pombos, crio pombos até hoje, cães, até hoje também crio cães, hoje até de raças que são um pouquinho mais exigentes eu tenho. Então, como estudei no Lubango, havia uma necessidade de eu voltar para o Lubango para poder visitar a terra que me tornou homem em termos acadêmicos. Então, assim que eu volto para o Lubango, sabes que a região sul estão muito voltados, Está muito forte. muito fortes àquilo que é a exploração do campo. Eles têm lá as festas da Nossa Senhora do Monte, não é? Onde eles têm as feiras de exposição do gado. E é algo fantástico. Então, eu normalmente tiro as minhas férias no Lubango, não é? Nesse período de agosto, das festividades Da Nossa Senhora. da Nossa Senhora do Monte, festas da cidade. Então, aquilo acontece tudo um pouco, há muita atividade, tem a Feira do Gado e tem a outra parte interessante, que são os seminários. Eles têm todo tipo de seminários do campo. Eles trazem lá os brasileiros, por via da Brasáfrica e outras empresas, só para o seminário explicativo como podes ter o sucesso na criação de caprinos ou gado no geral. E tu vais selecionar qual é o seminário que você quer participar, qual é o teu foco. Então, eu tenho estado a participar desses seminários. Começo a entrar neste mundo através destes seminários, através das feiras da nossa cidade, da Nossa Senhora do Monte. E também, não fazendo publicidade, tenho o meu primo Kiangani, que também é um grande pecuarista, um grande fazendeiro em exceção, não é? Temos que ter muito acompanhamento, porque é alguém com forte potencial a termos em conta na região. Ele também é um professor no campo. Filho. Ajudou? Não, ele é um mentor para mim também. Né? Foi alguém que me incentivou, porque antes de eu ir para o Lubango, já tivera visitado o Zumba de Ampanga. Passo aqui a publicidade, não é? O Zumba de Ampanga. Que é um espaço dele. Que é a fazenda dele, no caso. do primo Kangani, situada no Quinzal. Atenção que também sou do Quinzal e somos até parentes, por sinal. Então, esta paixão
de visitar a fazenda dele, eu lhe disse que eu vou entrar neste negócio. Vou para o Lubango, nos encontramos novamente no Lubango, nas festividades, e participamos juntos no seminário da criação de gado. Em suma, o maneio do curral. Ok. Como gerir os animais. Quando serve, quando deves manter o animal no curral em termos de rendimento e quando não. Quando deves ter um animal rentável. Nós chamamos o termo de melhoria de raça. Genética e melhoria de raça. Nós cá temos os gados artesanais, eu digo. Os nossos cabritos normais, né? Esses caprinos de Quimbundo, para quem quer fazer um negócio para a pecuária rentável, os nossos já não nos ajudam. Servem, né? Já não servem. Isso também aprendi. Não servem por quê? Porque tem menos carne. Já chego lá. Isso também aprendi do acompanhamento do seminário. Certo. Por parte desses brasileiros. Ok. Vamos lá. Se eu estou a fazer um projeto de produção de carne em grande escala, eu tenho que ter animal com pote. Tem que ter animal com um pote de produção de carne. Já os nossos animais tradicionais, são tradicionais, de Quimbundo, ele pode ter 6 meses, que é a fase de produção, dificilmente atinge um pote para a produção de carne. Logo, nós estamos a trazer cá para a região, pelo menos eu e o meu primo Kangane, uma espécie de caprinos que a região não tem. Eu tenho, que nós chamamos de borbok, e que atinge até 100 kg. Se o objetivo é rentabilizar a fazenda para a produção de carne, para a região pelo menos, né? Para os supermercados que a vendem em quilo, não é? Então eu tenho que rapidamente fazer a produção, não é? A produção de carne, olhando nessa perspectiva de melhoria de raça. Nesse caso é cruzamento que estão a fazer. Nossos caprinos, nossas cabras ou cabritos locais com outros, né? Que nesse caso de origem esses de raça, os borbocos nesse caso. Qual é a origem? Os borbocos são sul-africanos. Okay. É um cabrito sul-africano, como disse, atinge mais de 100 quilos. 100 quilos. É um cabrito com preço de mercado muito alto. Atualmente ele pode estar avaliado a 400 mil kwanzas. Um bode de 4 a 5 meses reprodutor, ele pode estar avaliado a 400 mil kwanzas. Okay. E 400 mil kwanzas compras um boi mundano, um boi, esses normais, termo que eu usei cá há pouco tempo, me foge o termo, gentio. Okay. Um bode gentio, normal, tradicional, podes comprar até 300, 400 mil kwanzas. Atenção que um cabrito, um bode borbok, o preço de mercado podes pagar até 500 mil kwanzas. Então, é estratégico para nós. A gente comprar 100 cabeças de borbok fica caro. Okay. Fica caro comprar um bode com valor de mercado a 500 mil kwanzas a 400, não ajuda. Então, podemos comprar um número limite de fêmeas, não é? Com os machos genuínos, o número, e vamos reproduzindo. Vamos cruzando. Sim. Mas um dos mentores que eu conheci, da região sul, do Cunene, o Belo Mundo, que também é um dos meus mentores, faço muito acompanhamento, me ajuda bastante, não é? É um dos meus mentores. Ele me passa a estratégia, como chegou ao nível de 2.000 cabeças de gado caprino. É interessante. E eu perguntei, como você chegou a essa meta? Estamos a falar o ano passado. Porque eu entro na pecuária o ano passado, em outubro. Okay. Em outubro eu abro a fazenda, que é um bem balumano. Ok? Então, este camarada também é um fornecedor. Eu
normalmente gosto de aprender. Quando eu não sei, vou atrás do saber. Eu não invento. Quando não sei, não sei. Vou atrás de um especialista. Este jovem tem 35 anos. Ele tem mais de 2.000 cabeças. Sou de Caprino. Só de caprinos. O ano passado. E a tua meta? Eu quero atingir a meta de caprino de 2.000 cabeças. 2.000 cabeças. Esse período eu teria mais de 600 cabeças de caprinos para a região. E penso que teria a tirar alguns tradicionais para o mercado, mas lamentavelmente tive aí umas infelicidades de algumas coisas que não correram bem e não vou conseguir meter nenhuma cabeça para o mercado aqui para nossas famílias. Quais têm sido os grandes desafios nessa sua nova aventura? É uma vida difícil. Tá a gravar. É uma vida difícil, é desafiante, porque sou principiante. Sabe que os negócios, Tá a gravar. tudo que é negócio é difícil quando não tem experiência. A ASUS foi algo, não bicho de sete cabeças, porque eu acreditava muita experiência, mais alguma coisa comigo. Já com a Fazenda Mbemba Lumano, eu me deparo com muita dificuldade por ser um negócio novo, ok? Uma nova aventura. Então tive aí algumas baixas, não é que não vamos aqui explicar, mas levantei a cabeça, estou moralizado, estou motivado, eu vou conseguir chegar ao nível de 2.000 cabeças de gados no intervalo de 3 anos. Acredito que vou conseguir lá chegar, porque eu não tenho pressa. Não tenho pressas, porque hoje para caprinos não estou a fazer para imediatismo, não estou a fazer para imediatismo, eu estou a fazer com uma meta que eu quero atingir. É óbvio que ao longo desse percurso é obrigado a tirar aquilo que não me rende, é a formação que fiz. Não rende para o coral, ele tem que sair. Manter aquilo que dá. Mas esse sair que diz o quê? É vender, matar? Vender para consumo. Porque sabe que quando um ativo não está a render, não é ativo. É uma despesa. Então, para nós, os ativos dos caprinos são aqueles que estão a nos render. Rendem como? Dando crias. Esses estão a render. Eles têm um ciclo reprodutor de 3, 4 meses. 3, 4 meses. Eles estão um ano, não está a render, não está a reproduzir, ou vamos abater para levar para casa para consumo, ou vamos levar para o mercado. Mas é que eu disse, eu não tenho imediatismo. Quero criar o projeto, é para meter no mercado. Quero ajudar a região a ter carne. Esse é o meu objetivo. Um dos meus principais objetivos no campo é trazer alimento para a cidade. Porque nós estamos com problemas sérios de alimentos. E eu tenho o desafio de explorar o campo. Meu sonho é ver o meu produto no supermercado. Este é o meu grande sonho. Queres ver a marca? Qual deveria ser a marca? Não, a marca é um Mbemba Lumano. Mbemba Lumano estampado nas prateleiras da Shoprite ou um outro supermercado. Né? Isto para mim é um grande ganho. Por isso que eu disse que eu não tenho imediatismo. Por quê? A Fazenda Mbemba Lumano, ele é apadrinhada pela ASUS. A ASUS é que está a apadrinhar. Nós temos ferramenta de como rentabilizar a fazenda sem mexer nos caprinos. Nós temos a terra para poder explorar. É imediato já a produção de tomate. Vamos avançar com a produção de tomate na fazenda e acreditamos que com a produção de tomate e outras artículas, não é? A gente consegue ter autossustentabilidade para poder aguentar a fazenda. Porque até hoje a fazenda é sustentada em termos de salários pela ASUS comercial. Isto é um dado como gestor de empresa que me preocupa, não é? Eu já quis tornar a fazenda autossustentável. Dada a minha formação acadêmica, não é? E profissional, eu sei as variáveis que eu posso mexer para tornar a fazenda autossustentável. Já estaria a fazer, mas estava a explorar numa zona que não é rentável. Eu tive que recuar, dar 2 passos atrás e fui numa zona que, graças a Deus abriu o caminho. É uma zona que nós chamamos de paraíso e aí só depende do nosso esforço. Quem olha para si hoje, quem esteja a assistir o nosso episódio, se calhar poderá inspirar-se no que estás a dizer.
qual seria um conselho para pessoas que queiram também enveredar para essa prática de criar caprino? Eu não, Sei que a nível local é bem provável que haja outras pessoas, mas se calhar não fazem nos moldes que vocês fazem. Qual seria o seu conselho? eu pessoalmente, como disse, eu tenho um Deus. Há quem diz que eu não paro de publicar os meus cabritos. E eu digo, eu publico para incentivar os meus irmãos. Eu não o faço para me exibir que eu tenho cabeças de gado. Não. Uma das principais armas que eu uso para o meu caprino é mesmo para tentar atrair incentivo da nossa juventude. Dizer o que é, os petróleos são bons, é um mercado bom, há salários lá, mas são salários fixos. Se tu vais para o campo, por exemplo, na criação de caprinos, é real que é difícil inicialmente, é real. Tudo no princípio é um desafio. E nós temos que ser resilientes. Temos que ser resilientes, encontrar caminhos de podermos darmos o segundo, terceiro passo, chegar a outro nível. Agora, a pergunta que me faz é pertinente. Eu gostava que todo jovem do Sul fosse empreendedor. Sei lá que área a explorar, é que eu disse que, para mim, façam com amor. Okay. Não façam por aventura. Quem entende que tem uma inclinação por criação de caprinos, que eu faça. que o faça. E Angola agradece, porque no fundo eu não vou comer todas as minhas cabeças de cabrito. Eu tenho um número, como disse bem, considerável de caprino, eu tenho. Não quer dizer que eu tenho mais caprino na região, não. Mas eu tenho um número muito grande de caprinos. Eu tenho muito caprino. Eu teria 600 cabeças de caprino hoje. Teria. E teria muito gosto de salientar aqui. Mas dizer a verdade, que a Dona Sousa não tem esse número, é normal, mas é um número. É um caminho, né? É uma meta. Não. É um número que eu teria, mas tive baixas de mortes. Certo. São mortes que não me fizeram chegar nesse número. Em pouco tempo, onde eu mudei, eu tenho um número de produção só de crias assustadoras. Não é novidade dizer que eu posso ter 100 crias assim, Ok. de animais recém-nascidos. Estamos a falar no intervalo de 2 meses. Então, eu consigo calcular estatisticamente, não é? Gestão, analisar daqui a um ano qual é o número que eu terei. Porque eu estou a dizer que em 2 meses eu consigo ter esse número aproximado de 100 crias. Se elas, Deus me ajudar a não morrerem, Ok. eu consigo rapidamente Reproduzir chegar num número considerável. Por isso que eu disse que eu teria, hipoteticamente, 600 cabeças de caprino. Eu perdi mais de 200 caprinos. Tive tudo para poder desistir. Mas, diga-se de bom da verdade, gosto de desafios. Gosto de desafios. Não desisto fácil. Há quem diga, Adão é teimoso. Mas teimosia é boa quando ela é bem aplicada no seu verdadeiro sentido. Certo. Porque dizer que eu posto os meus caprinos na intenção de me vanglorizar, não é verdade. Não, mas esses também são... É bom que as pessoas falem, mas o importante é que você vai fazendo... Não é verdade. Eu digo que eu pertenço à classe dos empresários do Zaire. Eu quero ver uma revolução na região. Ok. Quem tem habilidades, tem foco, tem inclinação para vender alguma coisa, que o faça. Porque nós não temos um outro recurso de refúgio, senão mesmo quem tiver habilidade e capacidade criar o autonegócio, o autoemprego. Por quê? O Antônio João cria um negócio, ele não vai trabalhar lá sozinho. Vai empregar outra Vai pessoa. empregar. Eu na fazenda criei um Bemba Lumano, tem lá jovens a trabalhar, jovens angolanos a trabalhar, e temos tendência agora de arrancar com a agricultura, não é? Para dizer que eu não gosto de fazer coisas empíricas, é verdade, eu gosto de ter especialidade. Tenho uma empresa paga já por nós, que vai fazer o acompanhamento da produção agrícola, e é verdade, estamos um pouquinho atrasados porque estamos a afinar alguns pontos, mas já estão acautelados. Essa empresa estará cá no mercado, cá no Soio brevemente, para nós arrancarmos
com a produção agrícola, na iminência de não haver falha, porque eles são mesmo especialistas, Ok. já têm estado a fazer por Angola toda. Ok. É uma empresa realmente de muito respeito e são comprometidos. Então eu não tenho muito a fazer lá, porque eu terceirizei a atividade para essa empresa. Eles têm a responsabilidade de fazer a coisa acontecer, porque nós a ASUS como padrinho pagou e nós vamos esperar os Os resultados. né? Então penso eu que próximo ano já poderemos ter, se Deus ajudar, porque eu a Deus peço mais é saúde, peço mais mesmo é saúde, que me dê a saúde, que me guarde. De resto, eu gosto de Você trabalhar. vai cuidar, né? Eu gosto de trabalhar. Eu digo que eu não sou preguiçoso, quem me conhece sabe, eu nunca estou parado. Muito bom. Eu não sou preguiçoso, não gosto de me vanglorizar, mas os meus sabem que eu gosto de trabalhar. Trabalhar no campo não é para qualquer um. É desafiante e para um jovem como Adão, quem me conhece na sociedade, eu ponho a mão na massa no campo. Eu não deixo os meus rapazes ou a minha equipa fazer. Há coisas não, muita coisa eu faço. E se acharem que eu estou a querer vender muito a minha fasquia, podem perguntar. Podem perguntar às pessoas com quem. Não, está aberto. Eles vão dizer não, aquele não para. Ok. Enquanto estiver mesmo ali a trabalhar, ele não cansa. Eu não canso. Eu tenho um problema. Quanto ao cumprimento de metas, eu sou muito focado, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a minha formação. Eu fiz gestão de empresas, eu estudei na Lusíada e nós temos um lema em termos de gestão de empresa, não podes. É proibido arranjar emprego. Ok. É expressamente proibido arranjar emprego. Tem que criar Nós emprego. devemos criar postos de emprego. Okay. Para os meus colegas que estão a trabalhar por conta de ontem, eles sabem disso. Eu acredito que a qualquer momento eles têm essa responsabilidade. Se calhar o momento não é oportuno, mas tenho certeza que eles têm essa responsabilidade de criar postos de emprego para nossos irmãos angolanos. Adão, gostaria tanto de continuarmos aqui. Na verdade é uma conversa valiosa, mas o tempo não é nosso, o tempo é alheio, trabalhamos com tempo. Nós agradecemos o facto de ter aceito esse desafio, de partilhar connosco essa rica e vasta experiência. Para um jovem, eu penso que é um caminho andado. Últimas palavras. O que é que nós iremos ver do Adão nos próximos 5 anos? Que Adão teremos? Pelo foco que tem, como disse, eu tenho metas a atingir, não é? Tenho meta, quero muito dar do Zaire. Eu gostava tanto de dar de mim, tornar as minhas empresas como empresas robustas, ajudarem a participar ativamente no crescimento do sonho do Zaire e Angola em geral. Esse é um desejo, um desafio é esse, principalmente o Mbemba Lumueno, colocar lá o tomate nas prateleiras da Shoprite, a nossa carne de caprinos e outros nos centros comerciais, hipermercados, etc, etc. Este é o meu maior sonho e objetivo, e pedir que a Deus que continue a me dar saúde, porque se me der saúde, o filho dele vai ajudar a contribuir no crescimento da nossa região.